De volta com o Manhã no Ar, são 6 horas e 50 minutos. O desemprego que já está grande no Amazonas pode se agravar. É que o presidente Michel Temer sancionou na semana passada a Lei 160/2017, que libera os demais estados brasileiros para abaixar o ICMS, imposto que até então era uma garantia, uma vantagem competitiva à Zona Franca de Manaus. Será que isso vai piorar ainda mais a recessão no Amazonas? O que os desempregados podem esperar? Chegou a hora do quadro Na Ponta do Lápis. Amanda está desempregada há 6 meses. Desde que foi demitida de uma fábrica do polo industrial, ela já espalhou dezenas de currículos pela cidade, mas sem sucesso. Já está começando a bater desespero, porque a gente tem contas para pagar, tem algumas coisas para fazer. E eu até estava comentando com os meus amigos, né, perguntando se alguém tinha um emprego para me dar, que o seguro já estava acabando. E eu estava agoniada já. De fato, está mais difícil conseguir emprego no Amazonas. De 2014 para cá, o estado perdeu mais de 63 mil postos de trabalho. Ou seja, mais de 63 mil pessoas ficaram desempregadas e não conseguiram recolocação no mercado formal. Segundo o CAGED, cadastro do Ministério do Trabalho, somente nos 6 primeiros meses deste ano, 68.776 pessoas foram demitidas aqui no Amazonas. E apenas pouco mais de 64 mil foram contratadas. O saldo foi negativo em quase 5 mil vagas. O mês de julho, isoladamente, surpreendeu, com um saldo positivo de 1.888 empregos. Apesar disso, na prática, essas vagas não fizeram muita diferença, segundo este supervisor do Cine Amazonas. Silvano explica que a oferta de trabalho continua muito restrita. Se a gente for comparar aí com 2016, que foi um ano difícil, 2017 a busca das empresas em relação à mão de obra ela deu uma estagnada. A gente não está tendo oferta, mesmo com a crise de 2016, a oferta que a gente teve em 2016 e 2015. Infelizmente, o que a gente percebe é que essa retomada ainda não está acontecendo efetivamente. E este economista não vê perspectiva de melhora para os próximos meses. Segundo ele, se a Lei 160, que permite que outros estados reduzam a alíquota do ICMS, passar de fato a vigorar, a Zona Franca de Manaus pode perder competitividade. As fábricas estão instaladas aqui em Manaus não por causa da floresta, mas sim por causa das vantagens tributárias para vir se instalar aqui no Polo Industrial de Manaus. Uma vez que essas vantagens são alteradas ou igualadas em qualquer outro estado, pode ocorrer de que as fábricas simplesmente desmontem seus pontos de fabricação e se desloquem para próximo do polo consumidor, que é sul e sudeste. Isso aí vai afetar diretamente a economia do nosso estado. O comércio no Amazonas também passa por graves dificuldades. Além do fechamento de lojas e da redução no quadro de funcionários, os empresários ainda precisam lidar com a insegurança do consumidor. A Federação do Comércio fez pesquisas recentemente que mostram que o amazonense está temeroso em relação ao futuro. Quanto à oportunidade de emprego em Manaus, comparada ao mesmo período do ano passado, constatou-se que 77% dos entrevistados relataram estar um pouco ou muito mais difícil conseguir um trabalho. Quanto à renda familiar, a expectativa para o próximo mês também não é boa. A maioria acredita que a situação financeira deve permanecer como está. Nós verificamos que no decorrer do ano de 2017, desde o início, o desempenho do comércio tem sido negativo. Já a cada mês que se sucede, as vendas são menores do que no mês anterior. Isso se justifica plenamente pela elevada taxa de desemprego aqui em Manaus, principalmente com a queda de número de empregos no polo industrial de Manaus. Isso se reflete negativamente no desempenho do comércio. Para Marcos, a situação só deve melhorar quando acabar a instabilidade política no país. Nós não temos aí uma segurança jurídica para oferecer para os investidores. Sem essa segurança jurídica, eles não vão trazer novos investimentos para as fábricas que já estão instaladas ou até mesmo novas fábricas. Nós precisamos entender, eu sou defensor da indústria, mas por que eu defendo tanto a indústria? Porque a indústria, no momento que ela está aquecida, automaticamente aquece o setor de comércio e automaticamente
aquece o setor de prestação de serviço. É uma esfera que uma coisa puxa a outra. Uma vez que a gente tenha bastante pessoas empregadas nas indústrias, nós vamos ter renda. Tendo renda, o comércio vai vender mais e automaticamente o prestador de serviço vai também vender mais. Até lá, a orientação para os desempregados é buscar formas alternativas de renda. Dizem que tem uma frase famosa que fala são nas dificuldades que surgem as oportunidades. Então, pessoas que perderam emprego estão usando suas expertise para poder ganhar um dinheiro para manter a qualidade de vida da sua família. Amanda preferiu estudar, quer se preparar bem para ter estabilidade no futuro. Hoje em dia é assim, né? Você tem que se qualificar para poder conseguir um emprego melhor. E na área que você gosta, né? Não qualquer coisa. E a Assembleia Legislativa do Amazonas e a Câmara Municipal de Manaus vão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei aprovada na última semana pelo presidente Michel Temer, que retira a exclusividade do Amazonas em conceder benefícios fiscais sem consulta aos demais estados às indústrias. A ideia é que as duas procuradorias, da Câmara e da Assembleia, trabalhem em conjunto para ajuizar uma ação para tentar salvar a Zona Franca de Manaus. E a gente não pode deixar esse assunto passar em branco. Precisamos dar a nossa resposta enquanto legislativo estadual e municipal, para que a Zona Franca não tenha nenhuma dificuldade na sua desenvolver aí das implantações dos novos projetos. Essa movimentação é porque semana passada o presidente Michel Temer assinou uma lei que tira da Zona Franca de Manaus a exclusividade nos incentivos fiscais, o que poderia prejudicar a economia do estado. O Amazonas é vítima de um processo de definhamento do modelo Zona Franca, porque não adianta dar 50 anos e ir atacando os incentivos de forma fatiada. Então isso que nós não vamos permitir, a Assembleia e a Câmara Municipal de Manaus vão estar irmanados nesse tema. Mas os parlamentares acreditam que essa ação não impede que outros órgãos e outras instituições também tomem a mesma atitude. Agora a gente precisa ter uma bancada federal, tanto na Câmara como no Senado, que não deixe que uma matéria dessa passe despercebidamente e seja aprovada, promulgada, sem ao menos se tratar ou tentar modificar essa situação. E a gente continua falando sobre isso porque é um assunto que nos preocupa muito. A gente conversou na semana passada com especialistas sobre os possíveis impactos para o Amazonas e vamos continuar repercutindo isso. Essa lei que foi aprovada já está em vigor e agora os estados das outras federações, os outros estados da federação estão se preparando para fazer os seus próprios projetos, né? Porque é interesse deles que, por exemplo, uma indústria se instale na região deles, né? Então, com essa aprovação e com a facilidade que se tem em números de parlamentares e de interesse, é bem provável que isso aconteça muito rápido. Para a gente discutir mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio do Manhã no Ar o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, o Wilson Périco. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar mais uma vez. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. É algo que nos preocupa muito. A gente viu nas reportagens o impacto que isso pode ocasionar aqui para o nosso estado, que depende praticamente de forma exclusiva da indústria no Amazonas. Isso traz um problema muito sério para nós. E eu quero começar dizendo da vergonha com que isso acontece. É a mesma coisa que uma pessoa física ser flagrada sonegando impostos. Isso é crime, então foi considerado crime, foi considerado uma atitude ilegal. E aí o que se decidiu foi o seguinte: você está errado, você cometeu um crime, mas eu vou te dar 15 anos, você continua fazendo o que você está fazendo agora e daqui 15 anos a gente para. Foi essa decisão que foi tomada, decisão essa que vem de um governo sem crédito, um governo podre, que comprou a permanência no poder, desonrando os parlamentares que lá estão, desrespeitando a Constituição Federal, que nos assegura ao modelo Zona Franca a exclusividade de oferecermos incentivos fiscais aos investimentos e às atividades. Com isso acontecendo, os outros estados podendo oferecer esses incentivos, nós temos comprometido as nossas vantagens comparativas que asseguram a competitividade das empresas, os investimentos aqui.
E se isso não é importante, eu queria que o poder público pensasse nos empregos que esses investimentos geram. Esse é o maior risco que nós temos para a nossa região, esse é o maior risco que nós temos para o nosso estado. E o que mais entristece é ver a pouca participação da nossa representação parlamentar. A gente vai já falar dessa participação, vou te dizer como que cada um desses parlamentares se posicionaram diante de algo que é tão grave. E olha, o resultado disso é surpreendente. Hoje o Jornal A Crítica até destaca, mas só para contextualizar, para você que não acompanha muito essas questões de economia, por que as empresas do polo industrial estão aqui? Porque elas recebem incentivos fiscais. Então é mais em conta elas se instalarem aqui, apesar das questões logísticas. Isso, que pese isso. Essas vantagens comparativas, esses incentivos fiscais assegurados pela Constituição, eles foram assegurados, esses investimentos, por conta da localização distante do mercado consumidor. Nós temos um custo logístico e uma deficiência em infraestrutura logística também, que há anos nós vamos debatendo esse assunto, que encarecem muito a atividade. Se não houvessem esses incentivos que resgatassem um pouquinho da competitividade, dificilmente nós teríamos investimentos aqui. A hora que isso acontece, essa aprovação da PLC 160, equalizando a questão dos incentivos, dando direito a outros estados do país oferecerem incentivos fiscais, muito provavelmente o investimento terá um melhor resultado se estiver instalado próximo do mercado consumidor e não distante como nós estamos do sul e sudeste. E de novo eu falo, isso foi moeda de troca desse governo para se manter no poder e isso é vergonha, porque nós não tivemos força política para impedir que isso acontecesse. É muito melhor, é muito mais fácil você agir, usar do seu expertise, usar da sua inteligência, usar da sua força nessa questão política para que isso não acontecesse do que reagir, como é o que nós estamos buscando agora. Nós temos informação de algumas entidades entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque essa lei é inconstitucional, mas é muito difícil, porque cria essa insegurança jurídica e traz o receio ao investidor. O que estava acontecendo é o seguinte, só o Amazonas poderia dar esses incentivos fiscais, mas os outros estados começaram a conceder também, de forma ilegal. Aí o que o governo federal fez? Vocês estão cometendo um crime, mas a gente vai legalizar isso agora, vocês vão poder continuar cometendo esse crime por mais 15 anos. Por isso se questiona a questão da lei, da inconstitucionalidade, e é o que a Assembleia Legislativa agora e a Câmara Municipal de Manaus vão entrar com uma ação conjunta para tentar reverter. Mas essa questão de força política, você pode imaginar, nós só temos 8 deputados federais, São Paulo tem 70, eles têm vantagem, mas tem algo que vai além do número, que é o interesse. Eu estou com o Jornal A Crítica de hoje aqui, que traz uma reportagem da Camila Pereira, que fala a respeito dessa decisão, dessa lei que já foi aprovada, já está valendo, e aqui nessa parte de baixo tem o posicionamento de cada um dos deputados federais e dos 3 senadores. Nós temos 8 deputados federais, 3 senadores, todos os estados da federação têm 3 senadores. Vamos aqui os senadores, o Omar Aziz votou a favor, Eduardo Braga estava ausente, Vanessa Graziotti estava ausente também. Na bancada do Parlamento Federal, os deputados Conceição Sampaio se absteve de votar, o Issa Abraão não estava na votação, Sabino Castelo Branco votou a favor dessa lei, o Alfredo Nascimento votou a favor também dessa lei, Átila Lins não estava na votação, Pauderni Avelino foi o único que votou contra e se posicionou, ainda fez um discurso lá no parlamento, Silas Câmara não estava e Arthur Bisneto não estava na votação. Isso, quando eu olhei o jornal hoje, me chamou ainda mais atenção e me deixou mais preocupada ainda, porque a gente tem uma bancada muito pequena e que não se moveu. Não, e aí nós reclamamos falando que outras pessoas, outras regiões do país fazem mal para nós. Não é. Eu digo que quem faz mal para nós somos nós mesmos. A hora que você não vê o entendimento que causa o desinteresse das nossas representações parlamentares com um assunto que é de tremenda importância para a nossa região, para a nossa economia, nós não podemos pegar e transferir essa responsabilidade para outros estados. E mais,
É verdade, nós temos poucos representantes, temos 8 deputados, mas o Polo Industrial de Manaus, o modelo Zona Franca, ele gera recursos para serem aplicados nos demais estados da região norte. Então falta também o protagonismo do nosso estado para regimentar toda essa representação parlamentar desses demais estados, que daí nós totalizaríamos perto de 30 deputados. Essa distância de outros estados, como São Paulo, que você citou, diminuiria muito, mas muito mais que isso, esses deputados, com o entendimento, com o engajamento e com a força política que eles têm, eles trariam convencimento a outros parlamentares, coisa que não aconteceu nem com os nossos. Como você citou, o Paulderney foi o único que se manifestou antes dessa votação e durante. Os demais não se manifestaram, não usaram da sua representação política junto aos seus pares para buscar o convencimento. Então agora, nós vamos correr atrás do prejuízo, nós vamos reagir como nós deveríamos ter agido anteriormente. E a coisa fica mais difícil. A ação vai agora para o Supremo Tribunal Federal para tentar questionar a inconstitucionalidade e derrubar a lei. Mas o fato é que ela já está valendo, os outros estados já estão se movimentando e as empresas que poderiam estar se preparando para fazer investimentos aqui no Amazonas brecam esse investimento e vão esperar esses projetos, essas iniciativas dos outros estados. Então, nós passamos por um momento socioeconômico difícil no país. O momento político traz muitas incertezas ao investidor. Nós não sabemos quanto tempo e quanto esse governo dura e o que vai ser feito. O nível de desemprego no país é altíssimo. Esse desemprego traz queda no consumo, a queda no consumo diminui a demanda por novos produtos e isso afeta a quantidade de empregos gerados nas linhas de produção. Somado a isso, você tem essa insegurança jurídica que essa medida traz. Ou seja, a única região que poderia estar oferecendo esses incentivos, que é o nosso estado dentro do modelo Zona Franca, perde essa vantagem. E mais, aquilo que era autonomia do estado em oferecer os incentivos estaduais, também passa a ser questionado, uma vez que precisa, no entendimento de alguns juristas, precisa também passar pelo crivo de 2/3 do CONFAS. Ou seja, o Amazonas perde a autonomia de oferecer esses incentivos, conceder esses incentivos estaduais e tem afetado as suas vantagens comparativas quando os demais estados podem manter o que é ilegal, e você foi muito feliz na colocação, ou seja, essa lei, ela traz a ilegalidade dentro da legalidade, quer legalizar aquilo que é ilegal. Agora, em quanto tempo a gente deve começar a sentir os efeitos em relação às indústrias que já estão aqui, se essa lei não conseguir ser revertida? Isso varia, depende muito de segmento para segmento. Eu não acredito numa debandada geral, não vai acontecer isso, mas pode acontecer uma migração. Eu explico por quê. Existem investimentos que estão localizados aqui no Amazonas e investimentos das mesmas empresas localizadas em outras regiões do país. E tem todo um planejamento de material, um planejamento de produção, e esses pedidos de matéria-prima já estão encaminhados, destinados para cá. O que pode acontecer, em mantida essa decisão, é pedidos futuros, o planejamento futuro, serem destinados a outra região do país. E aí nós vamos começar a ver uma redução da atividade aqui no Polo Industrial de Manaus. Mas, de novo, isso depende muito do segmento de atuação dessas empresas e o que mais nos preocupa, se o poder público estadual, se as nossas representações não estavam preocupadas com a questão dos investimentos, nos preocupa os empregos. A questão social é isso que mais nos preocupa e deveria ser prioridade dessa nossa representação. O que eu vejo é que muitas vezes o interesse da sociedade, o interesse regional não é prioridade. O interesse político partidário, muitas vezes o interesse pessoal, está acima desse interesse da nossa região. E é isso que nós temos que mudar. Presidente, muito obrigada por sua participação, por sua visita aqui no Manhã no Ar, por conversar com a gente sobre esse assunto que é tão preocupante. Eu que agradeço, Adriane, é um prazer sempre estar aqui. Uma coisa que eu queria falar para quem nos assiste é que nós não podemos perder o otimismo. Esse é um momento difícil que o nosso estado passa, o país passa por um momento difícil também. Já superamos vários momentos difíceis, esse é mais um momento, certamente será superado com pessoas como você.
pessoas do bem que querem o bem, usando a força da sociedade, a força do cidadão, para que nós transformemos esse momento difícil em momentos melhores no futuro. Recebi hoje no Estúdio do Manhã no ar o Wilson Périco, que é presidente do CIAN. Os frequentadores e microempresários das galerias do centro de Manaus, além de fazer compras, agora vão poder aproveitar e cuidar da saúde. Isso porque essas galerias vão receber a primeira edição do projeto Saúde nas Galerias. Quem vai dar outros detalhes sobre essa ação é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, bom dia. A partir de quando o projeto vai acontecer? Que serviços serão oferecidos? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Olha só, Wilson, o projeto já começa amanhã, dia 17 de agosto, né? O horário de atendimento vai entre 9 até 1h da tarde e dessa vez vai estar sendo concentrado na Galeria Espírito Santo, que fica na rua 24 de maio. Esse projeto é muito interessante porque vai atender os frequentadores, aquelas pessoas que estiverem realmente fazendo compras, mas naquele momento de menor movimento, os agentes de saúde, né, as pessoas que vão estar prestando esse atendimento, também vão atender os permissionários, os microempreendedores que estão instalados nas galerias. Nós temos aí uma série de serviços que vão estar sendo oferecidos, como por exemplo as consultas médicas, a prescrição de remédio, né, de medicação, quando a pessoa realmente precisar. Vai ter orientação sobre saúde bucal, orientação sobre nutrição, orientação para aquelas pessoas que quiserem parar de fumar. Tem também a vacinação, Wilson, vacinação que a gente que é adulto pensa que é só criança que toma vacina, mas não é não, viu? Tem muitas vacinas que nós podemos tomar e normalmente a gente descuida disso. Vai ter teste rápido, né, de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis e também vai ter ali a distribuição de camisinhas e preservativos com toda aquela orientação de prevenção sobre as DSTs, né, sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Então, todos esses serviços vão estar sendo concentrados nas galerias. Começa pela Galeria Espírito Santo, que recebe a edição amanhã, dia 17 de agosto, e também no dia 19 de setembro. E a partir de outubro, as duas galerias vão receber pelo menos uma vez por mês uma edição desse projeto. No caso da Galeria dos Remédios, né, que fica na rua Miranda Leão, esse projeto começa no dia 3 de outubro, o horário é o mesmo, esse horário que varia entre 9 até 1h da tarde. E aí, tanto a Galeria dos Remédios quanto a Galeria Espírito Santo vão receber uma vez por mês a partir de outubro, novembro e dezembro, totalizando aí dentro desse projeto 8 dias, né, 8 edições, onde as pessoas vão ter acesso a esse atendimento de saúde gratuito, a essas orientações e a esses encaminhamentos que são tão importantes, né? Tem aí dois objetivos desse projeto, que é poder levar a saúde até perto da população e principalmente até perto dos permissionários, né, que muitas vezes estão trabalhando e não tem tempo para ir até uma unidade básica de saúde, e também poder, com esse serviço de saúde, atrair mais frequentadores para que eles possam conhecer as galerias e os produtos que estão sendo comercializados nesses espaços. Ok, muito obrigado, Thea. Até daqui a pouco. E já já a gente tem a nossa interação com a Rádio Acrítica FM e vamos falar sobre o anúncio do teto do rombo das contas públicas do governo federal, que também anunciou medidas duras para a contenção de despesas. A gente também traz oportunidade de emprego. Quer saber mais? É só continuar com a gente logo depois do intervalo. Não saia daí.